Olá, bom dia, graça e paz a todos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já reparou na Bíblia, aquela página em branco que tem lá? Você já reparou nela? Existe ali na Bíblia uma página em branco no meio dela e nós falaremos disso. É o chamado período interbíblico. Você conhece o período interbíblico? Eu me chamo Tailan Castro e esse é o canal Querigma que anuncia a palavra de Deus. E eu estou aqui mais uma vez com o pastor Alex Chagas para juntos anunciarmos a palavra de Deus. Pastor Alex, seja bem-vindo. Estamos juntos aí, né, para bater um papo falando sobre o período interbíblico, iniciando uma série de 3 vídeos falando sobre o Novo Testamento, sobre os Evangelhos. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Tailan, bom dia. A paz de Cristo a todos os irmãos, é um prazer imenso estar aqui de volta, né? Nós passamos por alguns problemas, por isso tivemos que parar por um momento breve com o canal, né? Mas graças a Deus, contando com a oração dos irmãos, contando, né, com todas as intercessões, estamos aqui de volta, né, para falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que nos edifica, sobre a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia. E aí levantamos essa proposta, né? Aventamos essa proposta de estarmos falando um pouco sobre o Novo Testamento, né? O pano de fundo, o que são os evangelhos, né? A característica de cada um deles. E aí nós achamos que hoje seria retomando esse vídeo, né, retomando essa produção, gostaríamos de falar hoje sobre um prólogo, né, seria uma introdução ao Novo Testamento, aí falando sobre a questão do período, seja como você queira chamar, de interbíblico, intertestamentário, os 400 anos de silêncio de Deus, né, vamos entender um pouquinho o que aconteceu nessa época tão importante para entender o que aconteceu no Novo Testamento, né? Qual o pano de fundo do Novo Testamento. Glória a Deus, é isso aí. Nós, desde já, pedimos que você deixe aí o seu gostei aqui no vídeo, aqui nessa live, né, que depois se tornará um vídeo aí no canal, e que você participe conosco. Nós temos um chat, temos um bate-papo. Fique à vontade, entre. A sala é sua. E nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus, para debater, discutir um tema que tem tudo a ver com esse canal, que tem tudo a ver com a busca pelo conhecimento constante dentro de cada um de nós. E para falar um pouco sobre esse período, o período é de silêncio. A Bíblia aponta aí aproximadamente 400 anos de silêncio, de acordo com o que se pode estudar. E aí, o que acontece nesse período é que, eu já estou partindo um pouco aí para o início ali do Novo Testamento, mas fazendo um contraponto, é que nesse período o que acontece é que já estava havendo uma dominação muito grande do Império Romano, perdão, em cima do povo judeu. Então, isso despertou muita dissensão. Inclusive, os zelotes, que eram os nacionalistas, eles não queriam, eles eram altamente contra essa dominação. Então, a gente vê um cenário político, falando primeiro da situação política, a gente vê uma situação muito complicada, muito embaraçosa, e a gente vai explorar um pouco mais dessa situação política, porque é interessante para que nós compreendamos o que estava acontecendo naquele momento, e também depois a gente parte para uma situação religiosa, para então começar a falar do Novo Testamento. E eu gostaria de perguntar ao senhor, pastor, o que a gente pode entender um pouco mais, não só desse período de silêncio, né, mas já entrando aí um pouquinho no Novo Testamento, para a gente já começar a entender essa questão, primeiro essa questão política, pastor. Tailan, para ver esse contexto, né, como a coisa chegou nesse ponto. Primeiro, acho que é a primeira pergunta assim que nós podemos começar a elucidar hoje. A questão é a seguinte: no livro de Daniel, que eu vou até aqui mais ou menos como a base para dar um apanhado geral desse período, nós podemos olhar
o capítulo 2 do livro de Daniel, e aí podemos entender um pouco mais. Claro que existem outras literaturas, se você pegar, por exemplo, uma Bíblia católica qualquer, que contenha os livros deuterocanônicos, né, ou apócrifos, e aí, seja como for, você vai encontrar ali o livro de Macabeus, por exemplo, que dá uma base histórica muito boa, você entender, por exemplo, a revolta de Judas Macabeu, né, que fez toda uma revolução, mas você pode usar o livro de Macabeus tranquilamente como fonte de consulta histórica, e ali vai apresentar toda essa expectativa messiânica, né? O livro de Macabeus, é lógico que nós não iremos basear em Macabeus, por ser um livro deuterocanônico, nenhuma doutrina, mas é um livro que nós podemos entender algumas situações históricas, né? Principalmente o contexto político e o anseio religioso do povo naquele ponto. Mas vamos voltar um pouquinho ao livro de Daniel, no segundo capítulo, né? O capítulo 2 do livro de Daniel. O que está acontecendo ali, então? O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, o qual esse sonho, ele se esquece, e aí ele pede que seus homens venham elucidar, né? Venham contar para ele qual o sonho que ele teve, né, e qual era a interpretação. Óbvio que nenhum deles conseguiu decifrar, primeiro, descobrir qual o sonho, né, que Nabucodonosor teve, e posteriormente, lógico, não haveriam de saber também qual seria a interpretação do sonho. É aí que, nesse momento, entra Daniel, né, e aí a gente vê, primeiro, o juízo de valor aqui, né, que nós podemos fazer e uma aplicação para os nossos dias. Você vê que Deus, ele dá um sonho a um homem, a um ímpio, né, por assim dizer, para usar uma linguagem que todos nós aqui conhecemos. Então Deus, ele dá um sonho a um ímpio, mas ao servo de Deus, ou seja, aquele que está ligado com Deus, linkado com o Senhor e com a vontade de Deus, que consegue trazer a interpretação, né? Você vê que como o Daniel é usado nesse sentido, mesmo estando em Babilônia. Então, o Nabucodonosor tem um sonho da qual ele se esquece, e aí ele chega para Daniel e fala assim: eu quero que você interprete meu sonho, ninguém conseguiu. Você não só vai dizer o que eu sonhei, como vai dar a interpretação. Você imagina a situação de Daniel, né? E aí Daniel, ele pede o aconselhamento do Senhor, e Deus revela para ele, né, que o sonho de Nabucodonosor havia sonhado com uma estátua, e que a estátua ela ia da cabeça até os pés, em ordem decrescente de metais preciosos, né? Então, a cabeça da estátua era uma cabeça de ouro, e aí você tem depois o peitoril, que é de prata, depois você tem uma cintura, depois você tem as pernas e, por último, os pés, que é uma espécie de barro que não se mistura com ferro. Mas aí, quando Nabucodonosor tem esse sonho, na interpretação de Daniel, é incrível isso, Taiwan, porque esse capítulo 2, com esse sonho de Nabucodonosor, ele se cumpriu literalmente dentro da história da humanidade, porque exatamente como Daniel interpretou o livro, interpretou o sonho para Nabucodonosor, aconteceu na sequência exata. Então a interpretação foi: Daniel começou a explicar para Nabucodonosor, olha, essa estátua representa os reinos que virão, né? Então, primeiro, a cabeça de ouro é o Senhor. Então, a cabeça da estátua, que era de ouro, representava o próprio Nabucodonosor. E aí, depois ia descendo, né? Sabemos que depois esse período do cativeiro, do início do cativeiro, que foi em Babilônia, houve uma dominação medo-persa. Então, primeiro nós temos o Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né, de dominação naquela região, né, onde depois viria se desenvolver toda a narrativa do Novo Testamento. Então, guarda aí conosco. Primeiro, uma dominação babilônica, né, lógico que
foram levados cativos, né, você sabe, do Reino do Norte e do Reino do Sul, foram levados cativos para Babilônia, tá? Os principais, algumas pessoas foram deixadas ali nas suas regiões, né, ali em Israel, mas a maioria foi levada, deportada para a Babilônia. Então, houve a dominação babilônica, houve a dominação depois medo-persa. Depois da dominação medo-persa, acontece a dominação grega, tá? Com o macedônio Alexandre o Grande, ok? Então, depois do Medo-Persa, Alexandre ele conquista uma área também muito grande, implantando aí as Alexandrias, né? Implantando todo o sistema de cultura grego, né? Que seria o helenismo, e aí difundindo o próprio grego, né? E aí a gente entra um pouquinho nessa questão também do Novo Testamento, porque o Novo Testamento inteiro ele é escrito em grego, tá? Como é que você pode imaginar? Bom, se você tem o Antigo Testamento, o hebraico, quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente já vê que o Novo Testamento é escrito em grego. Por que ele é escrito em grego? Porque por conta exatamente dessa dominação grega, dessa dominação que se deu através de Alexandre, e aí Alexandre ele implanta as Alexandrias, implanta a Alexandria no Egito, implanta a Alexandria por onde quer que ele dominasse, e aí ele começava a disseminar, assim, né, por assim dizer, uma cultura helenística, e a cultura helenística compreendia, né, no domínio do idioma grego. Isso facilitou, na época do Novo Testamento, a disseminação, né, a distribuição e o compreendimento dos escritos em grego, né? Porque talvez se fosse em hebraico, você tem ali, depois de sucessivas dominações, você tem um povo, apesar de haverem ainda os judeus haverem retornado para sua terra, né? Mas você tem ali romanos depois, né? Mas nós iremos chegar lá. Então, depois da dominação de Alexandre o Grande, há uma dominação romana, né? Os romanos, então, eles acabam formando, né, um maior império, um grande império, e aí que também foi bastante abrangente e bastante duradouro. Tá? Então, esse é o pano de fundo ali do Novo Testamento, de sucessivas dominações de outros povos. Então, só recapitulando, né, você tem dominação babilônica, depois você tem uma dominação medo-persa, né, e aí compreende o período onde o povo retorna do cativeiro para a sua própria terra. Depois, quando o povo já está estabelecido na sua própria terra, você tem uma dominação grega através do Macedônio Alexandre, e depois da dominação grega, você tem uma dominação romana, né? Então, esse é o período. E aí as dificuldades começam a aparecer nesse momento, muitas dificuldades começam a aparecer nesse momento, e a situação política também da época ela vai ficando truncada por conta dessas sucessivas dominações, né? E aí você vê até Jesus falando: a minha paz vos dou, é a paz que o mundo não compreende, que o mundo não entende, porque a dominação romana, ela trazia esse mote, né? Ela trazia esse lema que era a Pax Romana. Como acontecia a Pax Romana? Você sujeita ao nosso governo, ao nosso domínio, e aí nós garantimos a paz, né? Nós garantimos que vocês possam viver na sua terra, possam estar exercendo a sua religiosidade, por que não? Afinal de contas, tanto o grego quanto o romano eles eram, né, eles têm uma similaridade na sua religião, por serem politeístas e por um Deus, na cultura grega, ser o mesmo Deus, mas com um nome diferente na cultura romana, e por aí vai. Esse é mais ou menos o cenário bem de fundo, assim, bem en passant, né, Tainá? Desse período interbíblico aí.
Maravilha, pastor, muito bem. E aí a gente entende até um pouco mais, né, depois desse pano de fundo que o senhor fez com muita propriedade, da questão quando a gente começa a entender um pouco ali do início, né, dos acontecimentos no Novo Testamento. O senhor falou uma questão muito importante, aí surge uma dúvida minha, uma pergunta aí que talvez seja de algum telespectador também. Houve, então, a disseminação do evangelho através da língua grega, não é isso? E em que período, então, isso mais ou menos aconteceu? E qual de fato, o impacto para que entendamos a palavra como entendemos hoje? Talvez se tivesse sido outra língua, teria dificultado ainda mais o entendimento? Será que a gente consegue responder esse tipo de pergunta, pastor? Sim, sim. Tranquilo, porque existe um fato bastante curioso, né? Que Alexandre, assim, ele foi realmente uma pessoa, nós podemos dizer, fora da curva pelos seus feitos, né? Por aquilo que ele fez. E aí existe uma história de que no momento que Alexandre foi instruído por Aristóteles, né? Só para a gente ter uma ideia aí de que não era qualquer pessoa, né? Ele era extremamente bem preparado. Então, qual é a questão? Quando existe uma história de que quando Alexandre ele estava chegando a Jerusalém, né? Ele estava na sua caminhada de expansão, de conquista de território. Então, quando ele chega ali na região de Jerusalém, o que acontece? Os sacerdotes eles descem para encontrar Alexandre, para tentar fazer tentar conversar, né, para que Alexandre não os dominasse pela força, né, tentar um diálogo ali. E no momento que o sumo sacerdote ele se depara com Alexandre desce do seu cavalo e aí vem o encontro do sumo sacerdote. Quem conta isso é Flávio Josefo na sua história, no seu livro, que é bastante conhecido, também é um bom livro para entender esse período interbíblico, História dos Hebreus. É sensacional o livro, né? E aí Alexandre vem ao encontro do sumo sacerdote, e quando Alexandre se depara, está frente a frente com o sumo sacerdote, Alexandre se ajoelha, né? Se ajoelha perante o sumo sacerdote, e aí seus amigos não entendem por que o conquistador está fazendo aquilo. Depois o Alexandre explica para eles, né, para os seus amigos, que quando ele era pequeno, ele havia tido um sonho em que um Deus havia aparecido para ele e trajava exatamente aquelas vestes que o sumo sacerdote estava trajando. E aí, nesse sonho, essa pessoa, né, assim dizer, que aparece para ele no sonho, diz que ele seria um conquistador e seria ajudado por essa pessoa. E de fato, né, sendo essa história verídica ou não, de fato, o fato é que a dominação grega e o helenismo foram preponderantes para a disseminação do evangelho, porque você tem depois uma vasta área ali no Oriente Próximo, né, até uma parte bem expansiva, falando grego, né, onde o Alexandre ia dominando, levantava as Alexandrias, né, que era o grande centro da cidade, e disseminação da cultura grega. E aí, quando o povo daquela região, né, obviamente, ia aprendendo, né, o idioma e aprendendo os costumes gregos, isso depois facilitou para que o evangelho fosse disseminado naquela região. E aí, essa é a contribuição dos gregos, porque depois a contribuição dos romanos é com as estradas. Né? Os romanos eram grandes construtores, né? Perdão, eram grandes construtores, e aí eles abriram os caminhos, eles fizeram as estradas, e aí você tem o casamento perfeito da língua grega, do idioma grego, depois com as estradas romanas, né? Isso facilitou bastante as indas e vindas dos mensageiros, as viagens,
né? E essa foi uma contribuição que de fato parece ter sido algo programado, planejado pelo próprio Deus, né? Se quisermos entender assim, não há problema algum, que realmente foi muito importante. Maravilha, pastor, muito bem. E aí, passando um pouco agora da situação política que a gente já abordou de alguma forma aqui, né, para a situação religiosa, a gente enxerga que haviam vários partidos, né? Haviam vários partidos políticos e religiosos, e aí a gente vê, inclusive, né, o Senhor Jesus, lá em Mateus 23, censurando, né, alguns dos mestres de um desses partidos, né? Diz assim a palavra: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Existia uma situação religiosa, e aí é até bom a gente falar da questão da religiosidade, né? E, de algum modo, naquele momento especificamente, a gente consegue entender que era prejudicial, não é? Aí já estou falando um pouco mais até da questão religiosa que o senhor gostaria que o senhor falasse, pastor, mas a gente enxerga aqui uma situação em que havia uma série de partidos, tinham os fariseus e tinham outros partidos, como os saduceus, e por aí vai. E aí, como a gente entende? Falamos da questão política e essa questão, essa situação religiosa tinha qual impacto naquele momento ali, já que a gente está falando aqui dessa questão toda do início ali da disseminação do evangelho. Exatamente. Tem vários partidos, né? Algumas seitas. Você tem, por exemplo, os essênios, que eram aqueles que foram para o deserto, né? Eles não entendiam muito bem essa dominação, a questão do povo não se não se opor a isso, né? Eles não se opuseram a essa dominação. Esses que não se opuseram a essa dominação eram os saduceus, tá? Porque os saduceus, apesar deles estarem imbuídos com a religiosidade, eles eram completamente a favor da dominação, desde que fossem beneficiados. E aí isso é um problema muito grande, porque, ao contrário do que muitos pensam, Tailã, quando a gente os fariseus não eram os piores. Os piores, os que foram reprovados 100% por Jesus, foram os saduceus. Porque, para os fariseus, Jesus até disse, né? O problema dos fariseus era a hipocrisia. E aí Jesus diz para o povo, né? Ouça o que eles dizem, eles ensinam certo, eles estão ensinando certo. Só que o problema deles é que eles não fazem o que eles dizem. Então seria a hipocrisia. O fariseu, alguns, óbvio, né? Não são todos. A gente já vai falar dos fariseus, mas vou voltar aqui para os saduceus. Agora, os saduceus, o problema dos saduceus é que eles eram beneficiados com essa dominação. Eles eram beneficiados porque ganhavam, porque era rentável, eles serviam aos dominadores, faziam os seus conluios, faziam os seus convênios, e aí quando Jesus vai repreendê-los, Jesus diz para eles, né? Por exemplo, o saduceu ele não cria nem ressurreição nem anjos, apesar deles seguirem a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, eles não acreditavam no sobrenatural. É como se fosse o cristão filósofo hoje, né? Como se fosse hoje em dia o cristão que até tem um certo conhecimento, né? E aí já mais para a parte dos acadêmicos, ele tem um certo conhecimento, né? E de repente é aquele acadêmico de cadeira, né? Que não crê mais na volta de Jesus, que não crê no sobrenatural, que diz que tudo não é uma só pode aproveitar das escrituras aquilo que é histórico. Isso parece muito com a teologia liberal. O saduceu de hoje é o teólogo liberal, que não crê mais no sobrenatural.
esses foram 100% reprovados por Jesus. Jesus diz a eles: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam, mas não criam nela, né? Então, quando Jesus fala de vocês não conhecem as Escrituras, Jesus está dizendo, né, que eles não têm o entendimento correto das Escrituras. Não tem o entendimento correto. Ah, não, isso aqui é mito, deixa para lá. E a gente pode ver hoje, nós conseguimos enxergar alguns cristãos, na maioria das vezes teólogos, que se assemelham muito aos saduceus. Não creem, não conhecem as Escrituras, apesar de terem um diploma, apesar de terem uma graduação, que não conhecem o poder de Deus, né? Então, esse é um perigo muito grande. Por outro lado, os fariseus, que é esse grupo que Jesus também reprovou, mas com ressalva, os fariseus, a palavra fariseu vem de pirushim, os pirush, né, que eram aqueles que eram separados para o serviço. Os fariseus, assim como os mestres da lei, cuidavam também da parte do ensino, né, de uma certa forma. Os mestres da lei, eles eram os acadêmicos, né, os grandes mestres, mas os fariseus também tratavam um pouco dessa questão do ensino. E essa palavra fariseu significa que ele era separado para o ministério, né? Nós temos vários exemplos, mas eu acho que o grande e um dos maiores exemplos de um fariseu piedoso que se tornou cristão é o apóstolo Paulo. Quando ele vai dizer o seu currículo, ele não diz que deixou de ser fariseu. Ele continua dizendo que ele era fariseu, ele pertencia àquele grupo, né? Ele vai falar que é da tribo de Benjamim, que é fariseu, que foi circuncidado, que é judeu, mas que também é romano. Quando ele vai fazer a sua apologética, né? Quando ele vai falar sobre ele, vai falar sobre o seu currículo. Então, nós vemos que, nesse período de dominação, os saduceus, eles ganharam os seus postos, eles ganharam a sua renda, né, por assim dizer, através dos convênios, através de, não, você pode fazer o que você quiser, pode nos dominar, mas arruma para mim aí uma fonte de renda que está tudo certo, né? Coisa que os essênios não concordavam e aí foram para o deserto. Qual o problema dos essênios, Tailã? Bom, o Novo Testamento vai nos dizer, Jesus, propriamente dito assim, ele vai nos dizer e vai nos ensinar que nós somos sal e luz nessa terra. E aí os essênios que não queriam se misturar para não se contaminar, porque se achavam puros e santos demais, fugiram para o deserto. E aí gera um outro problema, né? Trazendo da questão dos essênios para os nossos dias, gera um problema de não estar inserido na sociedade para exercer, para ser sal e ser luz, sabe? Nós não devemos nos esconder, nós devemos, pelo contrário, nós devemos aparecer, Tailã, nós devemos ir para o meio do povo, ir para o meio da sociedade, lá no meio do povo, anunciar a Cristo, sabe? Se a palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa, você imagina um essênio no deserto com medo de não se misturar, para o juízo não cair sobre a cabeça dele. Ora, o juízo iria cair sobre a cabeça desse que está negligenciando o chamado, que está, ao invés de estar proclamando as boas novas, está se escondendo com medo de não se contaminar, entende? Esse é o problema do essênio, né? O ascetismo. Você tem depois num período, né, mais à frente, com a igreja já instituída, aqueles sacerdotes que vão para dentro dos seus monastérios e ficam ali anos e anos a fio, estudando, se enchendo de conhecimento, mas não transmitindo esse conhecimento. E por conta disso o povo vai perecendo, entende? E aí tem o problema
farisaico também. O problema do fariseu é que o fariseu ele conhece, o problema do fariseu é que o fariseu ele sabe, só que ele não consegue trazer uma aplicação prática. Ele prega, ele fala, mas ele não vive aquilo que prega e nem vive aquilo que fala. Alguns fariseus não concordavam também com essa dominação, mas não tinha para onde fugir, era o sistema. Você tem os zelotes, você tem os sicários, que eram grupos que eram, pelo menos os zelotes, totalmente contra a, essa dominação romana, né, mais propriamente dita. Se você tem de um lado os zelotes, que são contra, é um grupo que eram uma milícia, assim dizer, até dizem que talvez Barrabás fosse um zelote, assim como Judas, o Iscariote, né? E daí esse sobrenome Iscariote seria o homem do punhal, né? Ish é homem em hebraico, Iscariote seria o homem do punhal, aquele que apunhala na surdina, né? Os zelotes agiam muito assim na surdina, aquele que era quase agia mesmo ali num lobo solitário, né? E aí tem também, por outro lado, os herodianos, que eram completamente a favor de Herodes e dessa dominação. Então tem muitos grupos ali disseminados ali nesse período. Você vê, é curioso que a gente sai do Antigo Testamento, que é um cenário completamente diferente. Você vê os reis, os profetas aparecendo. Você passa para o Novo Testamento, de repente você começa a ver fariseu, saduceu, né, que são os que mais aparecem no Novo Testamento. Você tem os outros grupos que eram grupos gnósticos, como os nicolaítas, né, que perturbavam a fé daqueles, principalmente da igreja de Éfeso, que aí Paulo vai fazer uma exortação à igreja de Éfeso, né, falando sobre os nicolaítas. Então você tem um cenário que se construiu nesses 400 anos, né, nesse período interbíblico, que esses 400 anos, deixa eu só explicar, Tainá, que acabamos não falando assim desse período dessa forma, né? Nesses 400 anos, o que aconteceu? Não se levantaram profetas, não se levantaram profetas. E aí acharam alguns documentos em Qumran, foram alguns documentos achados no deserto e provavelmente escondidos por esses essênios. E aí o que um desses documentos vai dizer? Que o espírito da profecia ele agia para a interpretação das escrituras, mas nesse período de 400 anos, por que é chamado de silêncio de Deus? Porque nenhuma voz profética havia se levantado nesse período. E aí concluímos também que o povo, como sempre, estava em apostasia, encontrava-se em apostasia, e sucessivas dominações, né? Então, o espírito da profecia havia cessado, mas o Espírito Santo ainda trabalhava na interpretação das Escrituras, para que o povo, né, pudesse ter um alento através das Escrituras. Amém, pastor. Glória a Deus. Muito bem. E falamos então, né, aqui nesse vídeo, a gente já vai chegando ao final aí dele, da questão dos 400 anos. O senhor falou uma questão muito importante do período de silêncio, né, que não se levantavam profetas. E falamos um pouco também da questão política, não é? E da questão religiosa. E agora peço ao senhor, pastor, que a gente faça aí uma síntese ou um resumo e já deixe um gostinho de quero mais aí para os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que o pessoal que nos assiste, sem dúvida, depois que assistir esse aqui, vai estar na expectativa aí de estar assistindo os demais. Eu sou um deles, né, que vou estar assistindo também depois, e gostaria muito que a gente, nesse momento, fizesse aí as acabativas, pastor, e já deixasse aí alguma coisa para os próximos vídeos, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente falou no dia de hoje. Certo, então hoje nós falamos sobre o período interbíblico. Já que a proposta é falar sobre os evangelhos, não poderíamos entrar falando sobre os evangelhos sem antes passar por esse período, e aí entendemos que, através só cronologicamente, né, historicamente, olhando para o livro de Daniel,
que é o livro mais fácil que você pode ter em casa, né? Talvez você não tenha uma Bíblia católica agora, se bem que tem internet, né? Mas você não tenha em mãos uma Bíblia católica para poder dar uma olhada no livro de Macabeus. Mas é importante também dar também todo um panorama de uma expectativa messiânica, né? E aí eu deixo aí para você como indicativa de uma literatura base para você entender um pouco desse período, mas aí nós partimos do livro de Daniel, do capítulo número 2 do sonho de Nabucodonosor, que vai falar das sucessivas dominações que ocorreram no Oriente Próximo, né, começando pela babilônica, passando pela Medo-Persa, depois pela dominação grega, com a importância da disseminação da língua grega e do helenismo naquela região. Por fim, falando, a dominação romana, né, é o que começa a dar o pano de fundo para todo o Novo Testamento, né? Falamos um pouquinho dessa questão da dominação, também um pouquinho da questão religiosa, que é aí o surgimento de alguns grupos, e pelo menos os mais conhecidos deles. Falamos um pouquinho do fariseu, do saduceu, né? E aí já estaremos preparados para no próximo vídeo, se Deus assim permitir, falarmos um pouquinho sobre os evangelhos sinóticos, falarmos para quem Mateus endereçou o seu livro, para quem Lucas endereçou o seu, para quem Marcos, né, endereçou o seu evangelho. Falaremos um pouquinho sobre esses 3 livros, né, e com certeza vai ser algo muito edificante para as nossas vidas. Com certeza você poderá usar como argumento apologético também, né, a veracidade das escrituras, cumprimento histórico daquilo que está disponível para nós através da palavra de Deus, que é sensacional. Então, mais uma vez eu agradeço aqui a presença de todos. Muito bom estar de volta com vocês. Espero aqui agora seguirmos aí firmes e avançando, tá? Não deixa de divulgar o vídeo, deixar o seu like, seu comentário. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que em breve nós responderemos todo prazer. Obrigado a você, né, que continuou inscrito no nosso canal mesmo nesse gap, né, nesse período nosso de dificuldade, de ausência, e te peço, esse é um trabalho espiritual, né? Então continue orando, intercedendo para que Deus nos dê condições de manter esse trabalho e de ir avante. Deus abençoe, queridos. Amém, glória a Deus. Eu também gostaria de agradecer a todos que nos assistem e dizer que seguiremos aí com mais alguns vídeos dessa série falando aí do Novo Testamento, dos 4 Evangelhos, e peço a você que se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Muito obrigado pelo seu comparecimento aqui, né, de estar assistindo esse canal. A força que você nos dá é muito importante. Como disse o pastor Alex, é um trabalho espiritual, é algo que nos leva a conhecer mais da palavra de Deus, e glorificado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa oportunidade aqui no canal, querido. A você um grande abraço, ao pastor Alex também o meu grande abraço, pastor, e estaremos juntos numa próxima, se Deus assim permitir. Um abraço a todos, e esse é o canal Querigma, anunciando a palavra de Deus.